Sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda temporada do podcast Descomplicar as Finanças Sustentáveis. Este podcast é o resultado da parceria entre o Jornal Económico e o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. O nosso objetivo é tornar o tema mais acessível e destacar o papel do setor financeiro no combate às alterações climáticas por meio de conversas com interlocutores com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis. O meu nome é José Carlos Lourinho, sou jornalista do Jornal Económico e hoje temos como convidado Rick Nogueira, é membro do painel técnico consultivo do Green Climate Fund. Neste episódio vamos explorar a importância dos Green Banks, novos fundos climáticos e o futuro dos investimentos verdes. Rick, seja muito bem-vindo nesta ligação entre Washington e Lisboa. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui hoje conosco. Gostava de começar a nossa conversa explorando um pouco daquela que é a sua experiência no setor das finanças sustentáveis, incluindo o seu papel no DC Green Bank. Afinal, o que são exatamente os bancos verdes, como é que funcionam e quais são as principais características que os diferenciam daquilo que nós conhecemos como a banca tradicional. Obrigado, José Carlos. Também é um grande prazer meu estar cá com você, com a sua equipe, e muito obrigado por o convite. Antes de nada, talvez é importante eu esclarecer que, apesar do meu nome bem português e talvez um tom um pouco do Brasil no meu sotaque, nem sou português nem sou brasileiro, sou americano, apesar que sou filho de imigrantes portugueses cá nos Estados Unidos. Então, com certeza, durante este programa eu vou meter alguns erros no meu português, então vou pedir umas desculpas antecipadas. Sem Ah, problema nenhum. Vamos a isto, Ricardo. e também acho, Rick. sim, pode ser Ricardo, pode ser Rick. Eu também acho talvez importante falar um pouco do meu background, de quem eu sou, porque o José Carlos mencionou o DC Green Bank, e aí eu posso falar o que é a minha posição lá e o que como é que eu trabalho neste ramo. Então, hoje em dia, eu tenho uma assessoria que trabalha mesmo no cruzamento de finanças e política de mudanças climáticas. Então, normalmente eu trabalho com governos, com os bancos multilaterais, muitos deles baseados aqui em Washington, D.C., onde eu estou sediado, e também com fundações filantrópicas. Em todos os casos, ajudando essas entidades a entender melhor como é que podem usar seu capital para avançar soluções no lado de mudanças climáticas. Um daqueles chapéus que eu vesto é ser membro do Conselho Inicial do Banco Verde do Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia é Washington, D.C., a cidade capital dos Estados Unidos, obviamente. E também tenho uns outros papéis. Você mencionou o painel do Green Climate Fund. O Green Climate Fund é talvez a maior instituição internacional que providencia fundos para projetos de clima em países em desenvolvimento. Hoje em dia tem perto de 30 bi. Eu faço parte de um painel técnico que vai avaliar todos os projetos que vão financiar e acaba atuando um pouco como uma comitê de investimento. Então, esse é o meu papel hoje em dia. Eu passei um tempo no governo. Durante a administração do Obama, eu fiz parte do nosso State Department, que é o equivalente ao Ministério de Relações Estrangeiras ou Negócios Estrangeiros Certo. em Portugal, de onde eu fiz parte da equipa que negociou o Acordo de Paris, de onde eu fui responsável para a parte de finanças e também eu também participei no Conselho de Administração do Green Climate Fund como o delegado americano para esse conselho. E antes disso, a maior parte da minha carreira sempre foi em gestão de fundos. Então, geri fundos no mercado de carbono, energia renovável, normalmente com foco nas Américas, aqui nos Estados Unidos, mas também na América Latina em geral. É aí que vem talvez o meu toque de brasileiro um pouco. Eu Certo. trabalho muitos anos em projetos no Brasil. E se Uhum. você vai para a minha pré-histórica, bem atrás, comecei como advogado. Entrei por o lado de direito, trabalhando em transações financeiras no ramo energético, e aí foi avançado. Mas hoje em dia não me considero um advogado.
Então, essa pergunta, o que é um banco verde? Talvez é melhor começar a dizer o que é que não é um banco verde. Exato, Bom, sim. a frase de banco verde é uma frase coloquial, mas em realidade quase todas as O banco é uma instituições. figura de estilo aqui, não é? É Luís? isso mesmo, porque hoje em dia todas as instituições que têm essa marca não são bancos na maneira que o público entende um banco tradicional. Não são regulados como se forem bancos, não recebem depósitos de clientes como um banco normal. Mesmo no nosso caso, em Washington, D.C., o nosso nome formal é Green Finance Authority. Não tem a palavra banco lá dentro, mas o público acabou nos chamando de DC Green Bank e nós também E usamos pegou esse termo. é. Então, o que é um banco verde? Então, normalmente tem várias versões de bancos verdes, às vezes são entidades singulares que foram estabelecidas, muitas outras vezes são janelas de financiamento dentro de uma instituição já existente, e outro modelo que se vê muito são entidades que já existiam antes, que foram transformando em sua missão para ter um papel mais focado em investimentos sustentáveis. Então, tem várias formas como um banco verde pode surgir no mercado, mas na minha visão existem 4 áreas que todos os bancos verdes têm em comum. Primeiro, todos têm uma missão pública clara, vinculada a um problema de sustentabilidade ou a um problema de clima. Então, aí, normalmente, a origem é um governo a ter uma meta, por exemplo, no nosso caso, em Washington, o Banco Verde foi estabelecido para ajudar Washington a atingir um net zero em 2050 e chegar a metade do caminho em 2030. Então, existe um problema de clima, um problema de sustentabilidade, o governo vai estabelecer metas para chegar lá, governos reconhecem que falta de financiamento apropriado é uma barreira para chegar Uma a barreira, essa sim. meta, e aí vão criando uma instituição que tem isso como missão. Então, diferente de outras entidades financeiras, que a missão original normalmente é para criar lucro para os seus acionistas, no nosso caso é para atingir essas metas, para criar mercado, para abrir espaço e tal. Todos os bancos verdes têm alguma versão disso como o ponto de desembarque do banco. 2, em geral, um banco verde existe para preencher uma lacuna financeira no mercado. Então, se existe um mercado em que a banca normal é ativa em projetos de energia renovável, por exemplo, que não existe falta de dinheiro, que aí não tem necessidade de um banco verde. Normalmente, um banco verde vai preencher aquela lacuna. E pode providenciar diferentes tipos de capital, seja empréstimo, equity, mesmo outros produtos financeiros como garantias e tal. Então, é uma entidade que pode dar uma olhada no mercado, sempre com essa visão da missão que tem, como é que vamos atingir nossas metas de clima, por exemplo, e depois ver de onde é que existem essas lacunas e de onde é que nós podemos participar como fornecedores de capital. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é todos os bancos verdes devem ter como missão a mobilização de outros fundos de capital, de trazer a banca, de trazer o financiamento privado para áreas onde esse financiamento falta, por uma razão ou outra. Muitas vezes tem a ver com percepção de risco de novos sectores, ou mesmo risco real de novos sectores, tem tecnologias novas, talvez não são tão bem atendidas. E aí o Banco Verde tem aquele papel de utilizar sua habilidade de ter dinheiro a custo menor ou ter termos mais flexíveis para ser assim um gancho, não é? Para trazer um pouco o outro Uhum. capital no mercado. E também para criar essas oportunidades. Porque, por exemplo, como eu falei no início, eu vim do mercado de investimento. Se eu vi um investimento interessante que ia dar muito trabalho, apesar de talvez ter impactos potenciais no lado do clima bons, mas se o trabalho não recompensava o retorno, não ia tocar nisso. Mas um Banco Verde é diferente. O Banco Verde, como tem uma missão de fazer isso mesmo, consegue entrar naqueles projetos e avançá-los para um ponto que pode atrair outras fontes de financiamento. E finalmente,
eu também diria, os bancos verdes em geral têm um trabalho de educar o mercado de onde eles atuam. Então, construir capacidade na banca, no governo e na sociedade em geral sobre projetos que têm benefícios de clima. Porque muitas vezes são coisas novas para o mercado, então é importante o Banco Verde ter aquele trabalho de empolgar um pouco o mercado e de trazer todo mundo e ser uma fonte de educação. Paro aí, eu já sei que falei muito. Não, mas foi bastante explícito relativamente àquilo que são as características de um banco verde, tal como foi definido. Ricardo, já mencionou aqui, de certa forma, alguma parte desta segunda pergunta que lhe vou colocar, mas pergunto-lhe de qualquer forma, quais são, no seu entender, os principais desafios, a enfrentar atualmente no financiamento destes, projetos sustentáveis? Os desafios vão variar de um mercado ao outro. Então, por exemplo, eu trabalho muito em países em desenvolvimento e os desafios que nós encontramos lá são completamente diferentes dos desafios que estamos a encontrar em Washington, D.C. Mas tem umas áreas de comum. Por exemplo, quase todos os mercados, o dinheiro que é mais caro, caro no sentido de custo de capital, mas também mais difícil de encontrar, é dinheiro necessário para financiar as fases iniciais de um projeto que pode ter um impacto beneficioso do ponto de vista do clima. Então, usando o exemplo da energia limpa, porque talvez é o mais fácil de entender. Muitas vezes as companhias, as entidades que estão desenvolvendo projetos de energia limpa, eles vão de um projeto ao outro, porque não têm um balanço suficiente para avançar vários projetos ao mesmo tempo, e o tempo que demora para um projeto chegar ao mercado, em muitos mercados, é muito longo. E se você pensa no problema de clima, estamos perdendo tempo, não temos, cada dia que passa temos menos tempo para solucionar. Então é importante avançar projetos desse tipo de uma forma mais eficaz. Então, quase todos os bancos, uma área de onde eles podem ter muito impacto é providenciar aquele capital inicial, é atuar como um parceiro para empreitores ou desenvolvedores de projetos iniciais, de novo, para segurá-los por mão e levá-los um pouco para o mercado. E ser um parceiro confiável para os outros no Uhum. mercado. Sabendo, aí está o Banco Verde, nós sabemos que esse projeto deve ter um certo nível de credibilidade. Dar-lhe prestígio, não é? É isso, porque o que acontece no mercado, na banca, e mais em países pequenos, imagino em Portugal deve ser semelhante. Se você trabalha num banco e tem um projeto que talvez é um setor novo, é um grande risco pessoal para o banqueiro se envolver naquele projeto, porque se a coisa dá certa, todo mundo, ok, é um outro projeto que entra no portfólio. Se dá mal, se não dá certo, aí você está a arriscar um pouco a carreira. E em países pequenos ou países que estão em desenvolvimento, não tem um outro banco que você vai cruzar a rua e pegar um novo trabalho. Claro, não Então, existe o sistema então, concorrencial. não, então isso vai criando uma atitude conservador no mercado, não é? Então, um banco verde muitas vezes pode ser a chave para abrir esse tipo de atitude, porque aí o pessoal da banca sabe, vai haver um certo nível de profissionalidade, já tem lá algum dinheiro que talvez é subordinado, pode assumir parte do risco, torna o investimento para a banca talvez o mais interessante. E também é importante, traz uma credibilidade verde, porque muitos no lado comercial de investimento que estão sentindo pressão de fazer mais no ramo verde, têm medo de pisar na bola porque vão ter um projeto que acaba sendo visto como greenwashing no futuro. Então, Certo. tendo como parceiro um banco verde que talvez tem melhor, ou deveria ter melhor entendimento desse mercado, talvez tem critérios mais rigorosos, isso traz uma confiança para a banca e mais confiança vai reduzindo a percepção de risco, redução da percepção de Uhum. risco, vai abrindo espaço para financiamento. Então, é por aí, eu acho, de onde os bancos verdes, quase em todos os mercados, têm um papel interessante. Ah, eu posso dar um exemplo, Sim. mesmo no nosso caso em Washington, D.C., em que
Agora, é importante saber, Washington, D.C. é um lugar interessante. Nós não temos agricultura, nós não temos indústria, é uma cidade relativamente pequena, tem 700 mil pessoas que moram dentro do distrito mesmo. Então, a região de capital são milhões de pessoas, mas o nosso banco só pode trabalhar dentro do distrito. Então, quase todos os nossos projetos têm a ver com energia renovável em termos de painéis solares, porque nós temos muitos edifícios, ou energia eficiente dentro dos edifícios ou transporte. Uma área que nós estamos encontrando dificuldades era como para financiar projetos de painéis solares para populações mais carentes na nossa cidade, que é uma percentagem significativa. Não sei se os seus ouvintes conhecem bem Washington, mas Washington é uma daquelas cidades em que tem talvez metade da população com um certo nível de afluência bem alta, para a média americana mesmo bem alta, e uma outra parte muito, muito carente. E nas comunidades mais carentes, têm dificuldade de aceitar financiamento porque não têm histórico bancário ou têm um histórico bancário negativo. E para um banco prestar financiamento para um painel solar, eles querem receber um retorno em 5 anos normalmente, aqui no nosso mercado. Isso, a poupança na conta energética para o cliente não é suficiente para repagar em 5 anos. Então, para alguém que tem algum capital, tudo bem, porque ali eles fazem um negócio e vão saber que eles vão recuperar aquele dinheiro ao longo prazo. Para alguém de fins mais restritos ou mais pobre, é uma complicação. Então, aí nós fomos criando um produto que nós fizemos um financiamento de 20 anos para certas comunidades, vinculado aos impostos de habitação que eles pagam. Então, aí o financiamento fica na conta dos impostos. Contas de impostos é coisa que todo mundo paga primeiro. Mesmo se você não tem muito dinheiro no bolso, paga seu advogado e paga pontos de impostos. Right? Os impostos de habitação. Então, fazendo isso, vamos reduzindo o risco desse financiamento e isso nos ajudou a trazer a banca para o negócio, porque depois, fazendo aqueles financiamentos, deixando passar um ano para provar o rendimento, aí conseguimos agregar um pacote e revender no mercado para um preço muito mais baixo do que os nossos clientes conseguiam no mercado em aberto. E um preço que permite eles pagar aquela diferença, pagar esse financiamento só com a poupança energética na conta. Então, esse tipo de trabalho uma banca normal não ia fazer. Porque se você trabalha numa banca ou numa instituição comercial, as suas metas têm a ver com retorno só. Os nossos funcionários, a nossa liderança sabem que as nossas metas não comecem com retorno, comecem com impacto. Mas também, obviamente, precisamos de retorno, porque faz parte para manter uma entidade que é sustentável financeiramente. Mas nós não temos acionistas que estão à busca de um retorno. Isso permite uma maior flexibilidade no mercado. Sem dúvida. Esse é um excelente exemplo que acabou de nos dar. Rick, considerando a crescente importância dos fundos climáticos na agenda global de sustentabilidade, gostava de perceber um bocadinho melhor como é que esses fundos estão a influenciar o progresso ambiental, e económico. Pergunto-lhe se, na sua visão, de que forma é que os fundos climáticos, como é o caso do Fundo Verde para o Clima, estão efetivamente a impulsionar o desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento? Sim, José, boa pergunta. Quando eu penso nos fundos internacionais, obviamente o Green Climate Fund é o mais conhecido. Acabou de fazer 10 anos da operação, agora há pouco, e é muito conhecido porque faz parte do Acordo de Paris, junto com um outro fundo que chama o Global Environment Fund. Esses dois são considerados o mecanismo financeiro do Acordo de Paris. E eu acho esses dois fundos e os outros também têm dois papéis importantes do ponto de vista dos países em desenvolvimento. O primeiro é uma questão política muito importante, que para nós termos o Acordo de Paris, que foi uma transformação importante na forma que o mundo está atuando, em termos da complexidade do clima. O Acordo de Paris fala o seguinte: em vez de ter um modelo como o modelo do passado, em que havia alguns países que tinham toda a obrigação
e outros países que não tinham nenhuma obrigação, que eram vistos simplesmente como vítimas de mudanças climáticas. Nós mudamos para um modelo em que cada país tem uma obrigação, mas essa obrigação é voluntária, é baseada na situação particular do país e cada país precisa mostrar ambição. Então, cada 5 anos existe um processo para ver se os países estão atingindo suas metas e para pôr pressão para cada vez aumentando a ambição em termos de reduzir emissões e tal. A razão que isso é importante é porque sem ter essa renovação de Paris, nós íamos estar fechados no mundo que foi estabelecido em 1992, em que a China precisa de ajuda e Portugal precisa ajudar a China. E só para mostrar como é que eram as coisas. Certo. Hoje em dia, mais do que metade dos gases de efeito estufa que estão na atmosfera foram emitidos depois de 1992 e mais do que metade por China, por exemplo. Okay? Então, Paris quebrou um pouco com esse sistema, mas para poder fazer isso, precisava para os países em desenvolvimento, especificamente os mais pobres, especificamente os países da África, terem confiança que depois deles darem o sinal do ok nas negociações, que não iam ser deixados sem nada. Que ia haver algum acesso ao capital para eles poderem ter um futuro e para ter um crescimento que era alinhado com um crescimento verde, alinhado com um crescimento mais resistente aos impactos do clima. Então, esses fundos, primeiro, além do dinheiro que eles podem providenciar e a inovação que eles podem trazer, na minha visão pessoal, a parte mais importante foi que eles permitiram a mudança política à volta do tema do clima, que nos pôs hoje em dia no melhor caminho, com alguma esperança que podemos, talvez não sei, não tem assim tanta esperança, mas com alguma esperança, em vez de nenhuma esperança. Eu acho que nós estamos um pouco antes para isso. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é mesmo a parte financeira. Esses fundos têm como uma visão que vão trabalhar junto com os países em desenvolvimento para trazer financiamento adequado para seus mercados, sabendo que o que você vai fazer em Cabo Verde vai ser diferente do que você vai fazer no Brasil, por exemplo. E trazer e mostrar que tem um pote de dinheiro que pode ajudar aqueles países a ter mais ambição. Porque se um país está pensando o que é que eu posso fazer nos próximos 5 anos para contribuir para a solução de clima, uma grande questão vai ser, vou ter capital para fazer isso ou não? Então, sabendo que estão aqueles potes de dinheiro lá, que têm um acesso lá, ajuda a trazer mais ambição para o planeta em geral. Então tem um papel muito importante nessa forma. Rico, pergunto-lhe também, nesse enquadramento, quais são os critérios mais importantes para avaliar a viabilidade e o impacto de projetos sustentáveis que são visados por esses financiamentos verdes? Já nos falou ali há pouco de alguns dos critérios, mas gostaria que voltasse um bocadinho a esta reflexão, se calhar de forma mais detalhada. Bom, no caso do Green Climate Fund, nós temos 6 critérios específicos, que todo projeto passa por esses critérios e são avaliados sobre esses 6. E é o seguinte, é o potencial de impacto, então é um óbvio. Então, se o projeto mesmo pode ter impacto em termos de melhorar a resistência de um país, ou mesmo para reduzir as emissões esperadas daquele país. Parece simples, mas é uma questão difícil, porque entender se um projeto mesmo vai trazer um benefício de adaptação para um país não é uma pergunta fácil, porque vai depender muito nas previsões dos impactos do clima em tal país, muitas vezes em regiões específicas do país, e entender se a intervenção que vai ser financiada vai mesmo ter aqueles benefícios. Porque se não vai ter aí, com certeza tem outro país que pode talvez melhor utilizar o dinheiro. E apesar que o Green Climate Fund vai ter, depois de fechar as contas, um pouco mais de 30 bi em capital disponível e capital já aplicado, a demanda é muito mais alta. Okay? Então, um segundo critério, e talvez o critério mais importante para o Green Climate Fund, é o que eles chamam em inglês Paradigm Shift. Então, aí talvez o José Carlos pode me ajudar no português aí, mas é uma mudança da Paradigma. trajetória de um país hoje em dia.
Uhum. Então é olhando a um país e pensar, esse projeto só vai trazer uma mudança pequena numa região ou mesmo vai ser uma coisa que vai mudar o caminho, o caminho de onde eles estão agora para um outro que é mais compatível com o que é necessário do ponto de vista de clima. Um terceiro ponto, um terceiro critério é Sustainable Development. Aí eu estou pensando em inglês porque obviamente os nossos critérios são Sim. em inglês. E isso tem um pouco a ver não só com os impactos do clima, mas o que é que vão ser os outros impactos. Então, por exemplo, você pode ter um projeto que, do ponto de vista clima, pode ser incrível, vai reduzir milhões de toneladas de emissões, vai evitar essas emissões, mas, ao mesmo tempo, não sei, vai tirar a propriedade de um povo indígena em um país. Então, precisamos pesar um pouco disso. O que é que vão Claro. ser os outros impactos para evitar impactos? Os danos colaterais. Isso mesmo, para evitar danos e também para avaliar se tem outros benefícios que devemos considerar quando estamos a fazer uma comparação entre uma oportunidade e outra. Então, pode haver dois projetos semelhantes em termos de impacto do clima, mas um outro projeto tem outros benefícios vinculados àquele projeto que devemos ter em consideração. O quarto critério é o que nós chamamos Needs of Recipient. Isso tem a ver o que é mesmo preciso naquele mercado. Então, por exemplo, se nós estamos a olhar um projeto estou a tentar escolher um país em México, sabemos que o México tem um mercado de capital interessante, não é um mercado sofisticado, tem uma banca sofisticada. Se o projeto está pedindo fim sem lucro ou uma doação, talvez isso não é apropriado para o mercado, porque nós também não queremos estar numa situação que estamos subsidiando atividades que não precisam de subsídios em tais mercados e que nós estamos empurrando a banca fora do setor em vez de trazendo a banca local para o setor. Então precisamos pensar um pouco o que é que são as necessidades de um mercado. O outro lado, o oposto pode ser um país muito pobre, um país sem muita estrutura financeira e também não faz sentido fazer um empréstimo ou usar um instrumento que não é adequado porque ninguém nunca vai Ou poder. ninguém vai pagar de volta, não é? Então precisamos sempre pensar isso. Isso é outro critério em escolher. Se o programa ou projeto que vem levado ao Green Climate Fund é apropriado para tal mercado. E os últimos dois é o que nós chamamos country ownership, ou propriedade do país. E este aqui é muito importante no Green Climate Fund e é uma coisa, eu acho, um pouco original no Green Climate Fund. Porquê? Uma das razões que o Fundo Verde foi estabelecido é que muitos dos países em desenvolvimento faltavam confiança no sistema internacional que existia. Então, no IMF, no World Bank, nos fundos bilaterais, então liderando com o fundo alemão ou do Reino Unido e tal. Havia uma sensação que muitas vezes aqueles fundos não tomavam em conta as necessidades do país e mais iam impor uma ideia, uma solução só. O Portugal passou um pouco por isso também, com a Troika. Right? Então, essa sensação é muito comum dentro dos países em desenvolvimento. Então, eles criam um fundo em que eles tinham uma voz igual à voz dos países que estão contribuindo o dinheiro. E o Green Climate Fund tem esse modelo. Até o nosso conselho de administração é dividido metade de países em desenvolvimento e metade de países desenvolvidos. E Para que existam essas duas visões, não é? as duas visões são lá, as duas visões entram em todas as discussões. Às vezes é muito difícil a política à volta do fundo por essa razão, mas acaba sendo saudável no final. Então, no nível dos projetos é a mesma coisa. Que se vem um projeto, nós passamos muito tempo a estudar se é um projeto que mesmo tem o apoio do governo local, e não só o governo, que tem o apoio da sociedade local, se é um projeto privado que tem o apoio da banca local, e ver que é uma coisa que não está vindo de fora e alguém de paraquedas, um assessor qualquer, a colocar uma ideia que não tem raiz naquele terreno, porque senão não vai crescer. Então, isso é um outro critério. E o nosso último critério
é eficiência e eficácia. E isso é óbvio, se o nosso dinheiro está sendo usado de uma maneira eficiente e eficaz. Então, se o projeto está a pedir alguma concessão da nossa parte, que nós não estamos dando subsídio a mais, por exemplo, ou que nós estamos assumindo o papel, nós, o Green Climate Fund, o papel mais adequado para poder lançar o projeto. Então, se precisa de dinheiro subordinado, tudo bem, mas também queremos saber que não estamos a dar dinheiro a mais do que necessário. Se é mesmo uma coisa que é eficaz, não tem uma outra solução, talvez no mercado pode trazer os mesmos benefícios numa forma, talvez com menos custo para o Fundo Verde. Então, esses são os nossos 6. Eu acho, em geral, todos os fundos internacionais trabalham com uma versão daqueles 6 critérios. Uhum. Com base na sua experiência e no conhecimento relativamente àquilo que são os diferentes bancos verdes, portanto, no mundo, quais as lições que considera, Rick, mais importantes dessas experiências na promoção da sustentabilidade? Pergunto-lhe também se poderia partilhar connosco alguns exemplos específicos de estratégias ou projetos bem-sucedidos. Muito bem. Olha, a primeira lição que vem à cabeça é a importância da independência do Banco Verde. Isto aqui muitas vezes é um desafio, porque como os bancos verdes vêm do governo, inicialmente, é importante que se não são vistos no mercado como parte do governo. Porque muitas vezes a banca em todos os países tem uma alergia, não é, a trabalhar com o governo. Então é importante estabelecer um sistema de governança daquele Banco Verde que parece mais como a governança do mercado privado e que traz uma independência de decisões de investimento que vai protegendo o Banco Verde de influência de governo ou de decisões baseadas em política. Isso é fácil de dizer, muito difícil de pôr em prática. No nosso caso, em Washington, D.C., eu dou 2 exemplos. Quando nós começamos a montar a nossa equipe, nós demos títulos às pessoas, às funções da equipa, que são semelhantes aos títulos que têm seus parceiros no mercado privado. Então, nós temos um CEO, nós não temos um presidente, um diretor. E nós fizemos isso de propósito, porque nós queremos ser vistos no mercado como uma entidade profissional, uma entidade que conhece a matéria e uma entidade que não é governo. Então, por exemplo, nós também, em termos de salários dos funcionários, nós não estamos dentro do quadro público de salários, porque aí nós não vamos atrair as pessoas que nós queremos no banco. Então aí, de novo, temos um orçamento completamente independente e fora desse sistema governamental. Ao nível do conselho, de onde eu participo, eu não faço parte do governo local. Nós tivemos um processo público para identificar membros do público do Washington, D.C., que tinham capacidades necessárias. Nós é que temos o poder de voto, o poder de decisão, e ninguém que tem esse poder no conselho faz parte do governo. Nem fizeram parte do governo no passado. Isso foi um dos nossos critérios. Agora, no nosso conselho temos alguns membros do governo, que é útil para ter aquele vínculo e para ter um melhor entendimento do que é que o governo está a fazer, mas eles não têm poder de voto ou decisão, são membros ex officio, que nós chamamos. Então, para mim, isso é uma parte importante, é a independência. E vou dar outra lição e deixo por aí, porque eu sei que estamos já faltando tempo aqui. É credibilidade verde. Eu já toquei neste ponto, mas é uma área que cada vez mais eu estou percebendo a importância para poder trazer outras fontes de dinheiro para o nosso mercado em Washington. Eu acho que isto deve ser semelhante com todos os bancos verdes e experiências de outros. Uh, é, é, é ter critérios de investimento muito rigorosos do ponto de vista de impactos ambientais, porque isso vai criando uma credibilidade à volta do nosso processo que permite outros participantes mais comerciais de ter essa segurança de que querem ser os nossos parceiros e querem entrar nos nossos negócios. Porque é muito comum no lado comercial, se eles estão sentindo pressão para fazer mais
mais no lado sustentável. Se você dá a qualquer banqueiro duas opções, eles podem ter 9 projetos ótimos, e um projeto que acaba sendo visto como greenwashing e vai estar no jornal todos os dias para um mês, ou ter 10 projetos meio a meio, eles sempre vão aceitar os 10 meio a meio. Então, nós ajudamos a mudar um pouco daquele perfil de risco, sendo vistos como um parceiro um parceiro sério do ponto de vista de nossos critérios verdes. Você perguntou o que é que eu estou vendo no mercado hoje em dia. Certo. E aí eu queria aproveitar também, porque eu ouvi no início, quando você começou a falar, que o ISA, o Instituto Superior de Economia e Gestão, parece ser um dos seus parceiros. Aí me lembrou de um esforço que eu participo, que chama Tagus Roundtable. E o Tagus Roundtable temos como anfitrião o ISEG também, com a ajuda do Dr. João Duque, que fez um grande apoio para nós. E o que é que nós fizemos? Cada ano nós trazemos 35, 40 pessoas para Lisboa. São pessoas que vêm do mundo de finanças e do mundo de finanças sustentáveis em particular, pessoas que têm posições de gestão de fundos ou posições de política importantes, e cada ano nós vamos escolher um ou dois projetos ou conceitos que vamos trabalhar lá em Lisboa durante vários dias para tentar dar um pouco de combustível, não é? Para aquelas ideias avançar no mundo e para entrar no nosso network um pouco para entender como para navegar nesse espaço. E estamos agora no processo de começar a pensar para o evento em 2024 e pensando o que é que são áreas novas, áreas que talvez vamos trazer para Lisboa. E eu acho que tem 3 áreas que estamos vendo muito agora crescer, além de bancos verdes. Bancos verdes é uma área que tem muito crescimento. Primeiro é a ideia de conversão de dívida, de dívida nacional. Então, por exemplo, agora depois do período de Covid e com o aumento dos juros em dívidas em geral, muitos países em desenvolvimento estão sentindo pressão de servir service, dizemos em inglês, as suas dívidas. Então, existe uma oportunidade de renegociar partes dessas dívidas em troca do investimento em tais países no lado de clima. Então, por exemplo, já houve alguns exemplos no país de Belize, Barbados, Equador também fez, em que parte da dívida foram negociadas, parte da poupança fica com o tesouro e a outra parte da poupança vai para financiar um projeto específico. Até pode ser capitalização de um banco verde, é um modelo de capitalizar banco verde. Eu vi que Portugal está hoje em negociações com Cabo Verde, que Portugal foi perdoando parte de uma dívida e Cabo Verde vai montar talvez um fundo nacional ou um banco verde. Eles ainda não decidiram, porque eu entendo, mas essa é uma área que estou vendo muito atuação hoje em dia. Outra área que nós estamos vendo muita atuação tem a ver com natureza. E para mim é uma área nova, porque eu venho do mundo da energia. Então eu mesmo estou em processo de aprender um pouco como é que você pode pôr valor em natureza. O que é o papel da agricultura sustentável em ajudar a atingir as metas de Paris, por exemplo? Como é que você pode financiar conservação sem usar só créditos de carbono? Existem outros mecanismos para apoiar aqueles projetos de financiamento. Tem uma área onde tem muito trabalho intelectual que está acontecendo agora e novas ideias que estão entrando no mercado. Então, aí é onde eu estou hoje em dia muito interessado para uma próxima etapa neste mundo. Muito bem, estamos já perto do final da nossa conversa. Pergunto-lhe, com a aproximação da COP28 no Dubai, qual é a sua perspectiva sobre o papel que os bancos verdes e o financiamento sustentável podem desempenhar neste evento global que é absolutamente crucial para o clima? Não, os bancos verdes cada vez mais vão ter um papel maior, porque, bom, começamos que a maior parte dos bancos verdes iniciais começaram na Europa, no Reino Unido em particular e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez tenha a maior tradição do banco verde, temos vários bancos verdes estatais. O que é novo agora no mundo
é o conceito do Banco Verde começar a aparecer em países em desenvolvimento. Então, ligando a conversa do Green Climate Fund atrás, o Green Climate Fund, mesmo em si, já participou em vários projetos do Banco Verde. Tem um em Mongólia, um na África do Sul e agora há pouco acabou de aprovar um Banco Verde em Barbados. E o Green Climate Fund hoje tem também uma nova diretora, que por acaso, devia mencionar antes, é portuguesa. Ok, muito bem. Talvez é o cidadão português com mais visibilidade deste mundo, é Mafalda Duarte, bem portuguesa, eu acho que nasceu nas costas da sombra da Serra da Estrela, então não pode ser mais português do que isso. Eu sei que ela agora entrou nessa posição uns meses atrás, eh, o Green Climate Fund já estava apoiando o Banco de Verdes, mas na minha impressão vai ser uma área de maior crescimento, porque é uma forma de solucionar o seguinte problema que existe no mundo de finanças de clima, que é os países em desenvolvimento, todos falam de onde é que está o dinheiro. Nós temos tantas oportunidades e tantas necessidades no nosso país, mas não vemos o dinheiro. E nos países desenvolvidos, o argumento é sempre igual. O mundo está cheio de dinheiro. Temos trilhões de dólares em gestão das instituições financeiras. O problema é que não existe projeto financiável em esse país. Essa lacuna é uma área onde Banco Verde podem ser muito importante, porque eles podem fazer aquele trabalho de casa nos países para criar as oportunidades e para trazer a oportunidade de conceito para uma coisa mais financiável no mercado internacional e ao mesmo tempo trazendo aquele pipeline de projetos vai solucionar aquele problema para ter acesso aos mercados de capitais que existem por o mundo todo. E aí também onde os fundos verdes também têm um papel. Então, essa conversa vai estar presente no COP, porque para a primeira vez os países desenvolvidos vão alegar que eles atingiram suas metas de financiamento que existem no Acordo de Paris, que é 100 bilhões ao ano para os países em desenvolvimento. Não dinheiro direto, mas mobilização de 100 bilhões ao ano. Para a primeira vez, era uma meta para ser atingida em 2020, mas só este ano é que vai ser atingida. É o que estão alegando os países desenvolvidos. Os países não desenvolvidos não concordam que isso foi atingido. Então, esse debate eu acho que vai aparecer nesse COP e o Fundos Verdes podem ser parte da solução, porque eles podem fazer aquele trabalho de intermediar entre os projetos físicos, os conceitos nos países em desenvolvimento e as fontes de dinheiro lá fora, seja a banca comercial ou mesmo os fundos públicos como o Green Climate Fund. Muito bem, estamos mesmo já no final da nossa conversa. Para finalizar, Rick, gostava de lhe pedir a sua perspectiva sobre o futuro. Que tendências ou inovações acredita que irão moldar o futuro do financiamento sustentável nos próximos anos? E num cenário em constante mudança como é este, como os investidores, empresas e governos podem preparar-se de forma eficaz para se adaptar e prosperar perante essas mudanças? Bom, José Carlos, isso me lembra de um projeto em que eu participo, que chama Tagus Roundtable, e que tem um vínculo ao Portugal, como o nome indica. Tagus é o nome inglês ou latim para o Rio Tejo. Uhum. Isso é um programa que, uma vez ao ano, nós trazemos em 35, 40 pessoas para Lisboa, e são pessoas-chave. Tentamos atrair pessoas que são gestores de fundos, que estão em posições que estão tomando decisões de política, de clima, e trazemos eles para Lisboa para trabalhar em problemas ou para apoiar novas soluções que nós achamos interessantes que podem fazer uma mudança, que podem ter um impacto no mundo. E eu devo dizer que um grande apoiante desse projeto é o ISEG, que também é um apoiante da sua plataforma, no Instituto Superior de Economia e Gestão, e o Dr. João Duque lá, um grande anfitrião nosso do Tagus Roundtable. Então, este ano, nós já estamos começando a planear para 2024 e tem umas áreas que estão surgindo como áreas interessantes, que eu acho que vão ser as áreas que políticos, governos devem começar a pensar um pouco mais.
Uma área que eu estou vendo muita atividade tem a ver com conversão de dívida ou refinanciamento de dívidas nacionais para efeitos de clima. Então, por exemplo, já vimos vários projetos no país de Belize, Barbados, o Equador fez um projeto interessante com as ilhas de Galápagos, em que os países que estão sofrendo por causa de alto nível de dívida, especificamente agora, depois do período de Covid, em que teve um grande impacto nas dívidas de países em desenvolvimento, e também com o crescimento dos juros que está acontecendo para o mundo todo. Então, existe essa oportunidade de refinanciar parte de uma dívida em troca para um benefício de clima. Então, por exemplo, pode ser por exemplo, no caso do Barbados, aí pegaram uma dívida cara que tinha o governo, refinanciaram com uma garantia do governo americano, nesse caso, as poupanças que resultaram, uma parte ficou no Tesouro de Barbados, mas a outra parte foi utilizada para financiar um projeto de conservação de mar à volta de Barbados e para capitalizar a entidade e o esforço para obrigar essa conservação. Então, esse modelo vai ter muita aplicação, acho, nos próximos 5 anos, e tem muitos países estudando essas possibilidades, e tem muitos governos no lado mais de países um pouco mais ricos que estão pensando que isso pode ser uma maneira que eles podem esticar seu dinheiro para ter mais impactos. Eu dou um exemplo que está nas notícias agora, que toca em Portugal, que é Cabo Verde. Não? O meu entendimento de Portugal acabou perdoando parte de uma dívida que Cabo Verde tinha com os bancos portugueses, mas era garantida por o governo português, e parte dessa poupança o Cabo Verde vai usar para aplicar talvez num Fundo Nacional de Clima, talvez num Banco Verde de Clima. Eu acho que Cabo Verde deve estar em período de pensar, mas vai ser uma oportunidade de luxo para o Cabo Verde criar mesmo uma instituição que pode trazer impactos ao longo prazo. Então essa é uma área que eu acho interessante para o futuro. Uma segunda área que eu estou ouvindo cada vez mais, e é uma área nova para mim pessoalmente, porque eu vi o mundo do clima através da porta da energia. Essa área é natureza, é agricultura, é preservação de floresta, projetos agroflorestais. Cada vez mais existem esforços de tentar a vislumbrar como é que projetos que tocam em agricultura sustentável ou proteção da natureza podem ser financiados. De onde é que vêm os rendimentos? Pensar em outras formas de poder trazer aquelas ideias para uma posição mais concreta em escala. Então isso é uma área que vai haver muito esforço intelectual nos próximos anos para tentar descobrir algumas soluções lá. Hoje em dia existe os mercados de carbono, créditos de carbono, acabam sendo uma fonte de financiamento para muitos projetos naturais, mas isso são mercados voluntários que podem existir hoje e não amanhã. Então, existe um esforço para encontrar formas mais eficazes, mais permanentes, para trazer soluções. Então, acho essas duas áreas é de onde eu estou pensando muito estes dias. Eu acho aí de onde vai haver muito trabalho. Muito bem. Rick Nogueira, muito obrigado por partilhar as Obrigado a suas você, José. ideias, experiências e opiniões sobre este tema tão relevante e por facilitar, sem dúvida, a compreensão dos nossos ouvintes sobre as finanças sustentáveis. Mais uma vez, Rick Nogueira, muito obrigado. Este e outros episódios estarão disponíveis em todas as plataformas de podcast.